E eu falo com uma porra. Eita, então vamos começar logo. Já que você fala muito, vamos começar logo aqui com todo o gás. Dani, seja bem-vinda aí ao Contras Fluxo. Muito bom. Essa risada aqui, gente, é porque vocês não estão no off. É muito bom o que rola aqui no Contras, no off. Hoje vamos falar sobre o que nós deveríamos aprender na nossa infância para sermos adultos mais saudáveis, né? Sim. Dani, seja bem-vinda ao Contras Fluxo. Obrigada, eu agradeço. Prazer é todo meu de estar aqui. Que honra e que orgulho ser convidada para estar no meu primeiro podcast, inclusive. Vamos lá, vamos com tudo. Eu poderia começar dizendo que eu sou psicóloga, afinal de contas é por causa disso que eu estou aqui, eu acredito, principalmente, né? O fato de eu ser psicóloga me leva para muitos lugares e eu gosto de começar dizendo que eu sou psicóloga, mas eu não gosto de me resumir nesse lugar, nesse papel. Inclusive sendo psicóloga, eu não gosto de me resumir sendo apenas psicóloga, né? Sou mulher, sou mãe de Felipe, de 20 anos, mãe solo, desde que ele nasceu, por escolha minha. Escolha minha, sim, né? Estar separada do pai, não ser mãe solo. Entendi. Às vezes a gente tem uma colaboração, às vezes não. Faz parte do processo de separação também, eu acredito. Cultural, a gente é educado para isso. Então, eu sou uma pessoa questionadora, eu sou uma mulher cheia de defeitos, mas com muito mais qualidades. Atendo crianças desde que me formei, sou psicóloga há 10 anos. Atendo crianças, adolescentes, majoritariamente. Gosto de atender esse perfil, esse público, mas eu não atendo eles sozinhos, né? Eu atendo os pais e alguns adultos, né? Eu acho que é só isso, basicamente. Principalmente falando profissionalmente, tá? Como pessoa, são outras coisas, mas aí a gente tem que ir para a mesa de um bar, tomar uma para eu falar mais de mim. Mas vamos direto ao assunto. O que é que nós deveríamos aprender na infância para sermos adultos mais saudáveis, né? Tem um monte de coisa que a gente deveria aprender, né? Basicamente tudo, mas eu poderia resumir tudo numa frase. A gente deveria aprender a se relacionar. Eu acho que a relação faz parte de todo o processo de aprendizagem, de tudo, assim. Não adianta a gente saber coisas se a gente não sabe se relacionar. A gente é um ser em construção na relação com o outro, o tempo todo. Então, primeiro que a gente não para de aprender na infância, né? A gente não aprende na infância, para na vida adulta, utilizar o que aprendemos na infância. Não, a gente vai aprendendo até morrer. O desenvolvimento, ele é constante, ele não para. Mas a infância, ele é uma fase da vida que a gente aprende muita coisa nova, né? Então, assim, muitas coisas aparecem de forma inédita na infância. Então, eu acho que ela é uma fase especial, principalmente por isso, né? E as pessoas não conseguem ensinar direito as crianças a se relacionar, porque as pessoas só ensinam crianças a se relacionar se relacionando. E a gente não sabe se relacionar, né? A gente não aprendeu isso ainda, a nossa cultura ainda não foi boa para isso, né? Eu acho que a gente ainda tem um caminho para seguir de evolução, para a gente aprender a se relacionar. Aprender a se relacionar de forma saudável, tá? Sem a gente adoecer numa relação, sem a gente fazer o outro adoecer por conta dessa relação. Então, eu acho que está tudo na relação, muito mais do que na educação. Sem querer criar problema. Mas criando. Mas já criando. Claro que sim. Mas qualquer relação, ela já não é adoecedora? Por isso, né? Qualquer relação é adoecedora, mas a gente devia aprender a não ser. Mas a gente aprende isso na infância ou na fase adulta? A gente aprendeu, tá? A gente aprendeu a se relacionar, só que a gente aprendeu a se relacionar de uma forma disfuncional, de uma forma ruim, de uma forma adoecedora. E aí, quando a gente entra na vida adulta, a gente vai viver as relações na vida adulta como a gente aprendeu lá atrás, na infância. A gente não consegue dissociar desse aprendizado. Não tem... virei adulto e agora eu vou fazer do meu jeito. Não existe isso. Eu nunca vou falar com meu filho como minha mãe falou. Nunca vou tratar como meu pai. Mentira, você vai... né? Não tem como, você não foge desse lugar. Mas aí cuida da criança ou do adulto? Você precisa cuidar do adulto para cuidar de uma criança, né? Primeiro porque os adultos estão tendo criança sem pensar. Sempre, né? A gente não pensa na criança que vem ao mundo. A gente pensa na gente, nos nossos desejos, né? Seja no desejo sexual, puro e simples. E aí a gente acaba incidentalmente tendo filhos. Seja pelo desejo de maternar, o desejo cultural, né, de cobrir alguma expectativa da sociedade, da família, da relação que a gente estabelece que quer um filho para fazer, né, parceria ali.
Mas a gente raramente pensa, e essa criança que vem, né? Como é que ela vai ser? Será que ela vai gostar de me ter como mãe, de me ter como pai, de ter essa relação aqui, de vir conviver com a gente aqui? Será que o que é que eu consigo oferecer para essa criança, né? Como aprendizado, como relação? Será que eu estou pronta para me relacionar com a criança e ajudar ela a se relacionar com outras pessoas? Esse questionamento ninguém faz antes de ter um filho, raramente, só se você for muito terapeutizado e estiver trabalhando isso. Mas ninguém faz terapia para ter filho, né? Até onde eu sei. Eu nunca vi ninguém. Pois é. Vou fazer uma terapia para ter filho. Porque eu tô pensando, normalmente quem faz isso hoje são as pessoas que querem adotar, né? Pensando na adoção. Todo mundo tem que entender que toda gestação, ela precisa ser adotada. Então, uma criança gerida precisa ser adotada pelo pai biológico também, pela mãe biológica também, né? Inclusive, muitos são abandonados, principalmente pelos pais ainda. A gente ainda está numa cultura muito machista, patriarcal, né? Onde esse pai não se coloca na responsabilidade de se relacionar. Não estou falando nem de educar, nem de prover. Estou falando de se relacionar, de ensinar nessa relação. Dá trabalho. Ensinar numa relação é muito trabalhoso. Porque você precisa estar o tempo todo se olhando primeiro. Você tem que olhar para si quando você se relaciona com alguém. Quando meu filho fala alguma coisa comigo que me irrita ou me deixa nervosa, a primeira coisa que eu faço não é responder para ele. A primeira coisa que eu faço é olhar porque eu estou sentindo. E aí eu avalio a minha resposta a ele com o meu sentimento antes. Eu nunca vou agir com meu filho de forma por impulso. Eu nunca nunca é exagero. Mas eu tendo a não agir com ele por impulso. Porque eu tenho uma responsabilidade com ele, que é de ensinar ele a se relacionar. O que é que você sugeriria? Uma dessas ferramentas você acabou de falar, que é olhar primeiro para si. Autoconhecimento. Mas que outras ferramentas você sugere aí ao longo do processo? Do processo, né? Para quem está nos ouvindo, dizer assim, oxa, o que é que eu posso fazer, por onde começar, ou o que é que eu preciso, pelo menos? Eu acho que a gente precisa parar primeiro de ficar fazendo pesquisa na internet, loucamente, porque a internet vai dar respostas rasas, frágeis, né? E vai alimentar a gente de uma perfeição que não existe, né? Se relacionar também é olhar para as nossas imperfeições, para os nossos erros. Nem sempre eu acerto com meu filho, e tudo bem. É olhar para isso de forma mais gentil, é olhar para a gente de forma mais gentil, né? As crianças, os adolescentes, cada vez mais estão se cobrando mais para serem adultos incríveis, porque os pais já estão educando eles nesse contexto, na atualidade, para eles serem adultos. Raramente eu vejo hoje crianças sendo crianças só, brincando, curtindo, vivendo, sabe? Se relacionando com outras crianças. Tudo está em prol de você ser um adulto produtivo, eficiente, rico, bem-sucedido. Alta performance. Né? E alta performance. Tudo está em prol disso. Então, a gente está adoecendo a infância. E aí a gente não se preocupa em se relacionar. A gente se preocupa em trabalhar muito para dar um status para essa criança de vida, para colocar na melhor escola, para eles terem as melhores roupas, para ter acesso às melhores tecnologias. Entende? E a gente esquece de uma coisa simples, que é uma relação, que é estar ali. Quantas vezes a gente vai no restaurante, eu vou no restaurante, e vejo pais com crianças e tá todo mundo no seu celular. Ninguém tá olhando para a cara de ninguém, ninguém tá conversando com ninguém. A gente é ansioso para isso. É difícil a gente trocar uma ideia sem pegar no celular, né? Meu filho, eu trabalho muito com o celular, infelizmente ainda, né? Que isso tem me adoecido, inclusive. Meu filho, quando ele vem falar alguma coisa comigo, que eu pego o celular, ele para de falar. Ah, é? É. E fica me olhando. Ele não diz nada. Eu automaticamente, quando ele faz isso, eu sinto, parece que ele mandou uma flecha em mim, assim. E eu pego o celular, coloco do lado, ou então, se for alguma coisa urgente que eu esteja falando, eu digo, calma, filho, rapidinho. Eu já te respondo. Isso é se relacionar. É a gente pedir desculpa, entende? Errei, gritei, fui impulsiva, e falar, foi mal, me desculpa. A gente pode pedir desculpa para uma criança. Aí lembrei de uma situação, posso contar? Claro, oxe. Eu atendendo um menino de 8 anos, e eu tinha marcado a sessão com os pais dele num dia que normalmente eu não marcava. E me esqueci de ir. O pai dele mandou mensagem para mim, Dani, a gente tá te esperando. Eu falei, me esqueci completamente. E eu sou honesta, tá? Eu falo a verdade. Eu não invento história. Eu falo, me esqueci completamente, me desculpa. A gente pode reagendar? E aí ele, tudo bem.
A gente reagenda. Ele foi super compreensivo e aceitou a minha verdade, sem me matar, ou sem me punir, né? Porque a gente normalmente pune quem fala a verdade, quando é uma verdade que a gente não quer ouvir. E aí o menino foi na sessão seguinte. Quando o menino... Só que eu fiquei morrendo de culpa, né? E eu toda hora pedia desculpa. E aí, quando o menino foi pra sessão seguinte, quando a criança entrou na sala, aí eu pedi desculpa pra criança também. Eu falei, me desculpa, na semana passada eu não vim, eu marquei com você, eu combinei com você e eu não consegui vir, eu me esqueci. E eu falei a verdade, inclusive, pra ele também. E aí, quando eu pedi desculpa, eu vi o menino se surpreendendo com a minha desculpa. Ele ficou meio sem saber o que fazer com aquilo, sabe? Tipo... tá. Ele não reagiu à minha desculpa de uma forma empática. Talvez ele não sabia, né? Talvez ele nunca isso. Talvez nunca tivesse ninguém pedido desculpa pra ele. Principalmente um adulto, tá? Porque ali eu era uma adulta na relação. E aí, tudo bem, fiz a sessão com o menino. Quando os pais vieram pra sessão de devolutiva, eu marquei de novo esse lugar. Aí falei com os pais assim, inclusive eu pedi desculpa pra ele no dia que ele chegou e tal. Aí a mãe, agora tá entendendo o que aconteceu. Aí eu fiz o que aconteceu. Naquele dia que ele veio, ele chegou em casa e eu fiz alguma coisa com ele que ele não gostou, tropecei nele, alguma coisa assim. E eu não falei nada. E aí ele virou pra mim e falou, mãe, você nunca me pede desculpa. E eu achei estranho ele me cobrar aquilo. Como assim nunca pede desculpa? É para pedir? Agora eu entendi por que ele me cobrou isso. Porque você pediu desculpa a ele. Eu fiz exatamente. Então é desse lugar. A gente olha para as crianças como se elas fossem objetos. Que elas apenas precisam seguir as nossas regras. E a gente esquece da relação. E é na relação que eu aprendo a pedir desculpa. É na relação que eu aprendo a me desculpar, né? Ou a desculpar o outro. Na relação que eu entendo aquilo que está acontecendo, principalmente com a sensação do outro. Então, quando eu peço desculpa para o menino e ele se surpreende e eu vejo a cara dele de surpresa, eu fico, poxa, velho, por que ele se surpreendeu com a desculpa que eu pedi? Olha a complexidade disso. Olha quanta coisa que a gente aprende. E a gente leva isso para as outras relações, entende? E esse menino vai crescer entendendo que ele precisa pedir desculpa às vezes e que as pessoas também precisam pedir desculpas para ele, que faz parte da relação isso. Às vezes a gente fica achando que é um bicho de 7 cabeças, né? Educar Parece é muito complexo. É muito complexo. É desafiador. E eu acho que a palavra é desafiador. Porque eu acho que a gente está sempre buscando a complexidade para educar. Isso. E aí a gente, como você disse, a gente quer colocar no melhor colégio, a gente quer colocar na melhor atividade física, alta performance para as crianças, e a gente esquece de treinar as emoções, de treinar os sentimentos e o básico, né? A relação de se ver ali, sabe? De perceber o outro, do outro te perceber, de você dar essa oportunidade. Uma criança atendendo ela uma vez falou assim para mim, eu gosto de estar aqui porque você me dá atenção a um nível avançado. Eu falei, o que é nível avançado para você? Né? E aí ele fala, é você olhar para mim, falar comigo por um tempo. Eu fico 50 minutos com ele ali. Quando um adulto vai parar 50 minutos na frente de uma criança para dar atenção a ela, sem se distrair com outras coisas, com o celular, com trabalho, com outras coisas a fazer, muito difícil. Então, o nível avançado dele é o básico. É o básico. É a relação. Eu penso muito nisso, assim, sabe? Eu acho que isso é um foco importante da gente levar em consideração. Porque a gente está o tempo todo fazendo e desfazendo de relações. Como numa tentativa absurda de acertar nisso. Né? Então, quantas pessoas que tentam construir um relacionamento com alguém que nem conhece direito, apenas idealiza, com apenas o seu desejo. Eu não levo em consideração o desejo do outro, muitas vezes, numa relação, né? Nem a expectativa do outro. Eu levo só a minha. E aí, eu estou fadada ao fracasso quando eu vou por esse caminho. Né? Essa relação, provavelmente, em algum momento, vai me fazer muito mal. Né? Porque o real acontece, aparece ali, né? E aí isso começa na infância, com as crianças que começam a desvendar os segredos da família, que não é uma família de super-heróis. Não são os incríveis que estão ali. São pessoas normais, que erram, que falham, que se esquecem, que decepcionam, sabe? E como é que eu lido com isso? Com um pai que é falho, com uma mãe que é falha, né? Com alguém que precisa cuidar de mim e nem sempre cuida. Né? Com alguém que precisa me dizer, às vezes, uma palavra legal e me diz a pior de todas. Entende? Então, é nessa relação que eu vou entendendo como é que eu vou construir as outras, fora de casa.
E o melhor caminho para aprender isso? Sou uma pessoa que eu acho que fazer terapia é muito bom. Eu sou terapeuta, né? Vou puxar a sardinha pro meu lado. Eu levanto a bandeira, sobretudo agora formando de psicologia, né? Mas eu levanto que é um ótimo caminho. É um ótimo caminho, porque é um caminho que te leva pro autoconhecimento, né? É um caminho que te faz olhar para você. É um caminho que faz você parar para se ouvir, né? E alguém te ouve com qualidade também. Então, se você encontra outro caminho onde você acha esse lugar, ele também vai ser bom. Uhum. Também vai ser um caminho de aprendizado, sabe? Eu gosto de dizer para os pais assim, ó, façam toda semana, uma vez na semana, uma reunião familiar. Mas é uma reunião de verdade, é onde existe diálogo, onde vocês falam e vocês também escutam. Compromisso de estar ali, né? Exatamente. A entrega de estar no presente. É porque a vida tá uma loucura, né? Tá todo mundo trabalhando muito, estudando muito. A rotina das crianças, às vezes, são mais exaustivas do que as dos adultos, né? E os adultos estão ganhando dinheiro para isso, mas a criança não, né? A sensação que eu tenho é que as crianças estão sendo alimentadas, igual Maria e João, para elas engordarem e alguém comê-las. Dani, depois dessa... Vou encerrar esse episódio aqui. Foi fantástico ter você aqui, foi uma delícia. Massa. Me conte um pouco sobre esses livros. Eu fui convidada para escrever um capítulo desses livros, né? Eu amo escrever, amo falar, amo escrever. Enfim, e esse Mamãe e Papai Vamos Brincar é um livro que fala muito sobre a importância do brincar nas relações. Eu falo especialmente de brincar em casa e brincar na terapia. Para que serve o brincar? Brincar é útil, é importante. A criança aprende brincando. Inclusive, eu acho que as crianças precisam brincar mais, tá? Livremente, espontaneamente, sem ser uma brincadeira marcada, né? Pedagógica. E o outro livro é Cadê Meus Pais? Que é um livro que eu falo também sobre relacionamentos, no meu capítulo, né? Tem outras autoras de outras psicólogas que falam sobre relacionamentos entre pais e filhos, e o meu capítulo fala especialmente sobre como é importante nós pais, nós adultos, ter uma regulação emocional legal para a gente poder regular as emoções dos filhos. Então, primeiro, eu estou sempre nessa perspectiva de que a gente precisa se cuidar para aprender a cuidar do outro. Gente, se esse episódio fez sentido para você, se você gostou, curta, compartilhe. Se você não gostou, deixa a dica também nos comentários. Achei que poderia melhorar, não gostei disso, não gostei de Dani, não gostei de Fabiana. Deixa aí o seu feedback, seja ele... Se você não gostou de mim, não me diga. Mas é bom a gente saber claro também. Sim, Se você achar que suas palavras vão ser muito pesadas, mande um inbox. Não, por favor. Não mande aí nos comentários. Mas é isso, Dani. Então deixa uma dica aqui de como te achar. Bem, a galera pode me achar por enquanto eu ainda tô lá no Instagram, porque eu fico toda hora querendo sair. @DaniRitaPsi. Vocês podem me achar no YouTube também, tem algumas coisas minhas no YouTube, Daniela Rita. É só botar no Google Dani Rita, Daniela Rita, psicóloga, que vocês vão achar várias coisas sobre mim, inclusive algumas coisas bem, talvez, perigosas. Ah, é? Tô brincando. É isso aí.